Então, nós estamos estudando a homologia dos CW complexos. Eu vou lembrar aqui a definição da aula passada, quer dizer, nós estamos considerando um espaço X, um espaço topológico X, que é a união de espaços topológicos Xn, Pn igual a zero até o número n. Esse n pode ser finito ou infinito. Isso inclui a união de uma infinidade de espaços topológicos. O Xn é chamado esqueleto de dimensão n. E esses esqueletos, né, são construídos indutivamente, começando com um esqueleto de dimensão zero, que é um conjunto discreto de pontos. E o que a gente obtém o Xn a partir do Xn-1, a partir de uma família de funções, né, que nós vamos definir, que são funções definidas na bola fechada de centro na origem π raio 1 no Rn, tomando valores em Xn-1, né, no esqueleto de dimensão Xn-1, e a gente tem isso tomando valores em Xn, né, e de tal forma que essa aplicação Φn alfa restrito para bola aberta, isso aqui é um homeomorfismo. Okay. E a imagem dessa aplicação nós estávamos denotando por Pn alfa, isso aqui é chamado uma célula de dimensão n. Se a gente considerar para restrição dessa função característica ao bordo de Bn, né? Isso aqui leva o bordo de Bn, que é a esfera de dimensão Pn-1, em Xn-1. Né? Okay? E as condições sobre essas funções características aqui, que essas células são duas disjuntas, né? Quer dizer, para células abertas, se alfa é diferente de beta, né? As células são disjuntas, e o Xn é a união do esqueleto de dimensão n-1 com as células de dimensão n, quando a gente toma todas essas células. Okay? Quer dizer, então esse é um conjunto, um CW complexo, né? E a definição, e a topologia
no caso que n é igual a infinito, né? É dado com a condição que um subconjunto de X é fechado, né? Somente se a interseção dele com cada célula é fechado, né? Fn alfa para menos 1 de F é fechado. Okay. Quer dizer, isso caracteriza Então a gente viu que as esferas são naturalmente CW complexos, o espaço projetivo real também e os espaços projetivos complexos são CW complexos também. E a gente exibiu uma estrutura de CW complexo em cada um deles. Ok? Com a outra classe especial de CW complexo, que inclui todas as variedades, né? Ela tem a seguinte definição. Eu vou definir o que é uma estrutura simplicial num espaço topológico X. Então, a estrutura simplicial é uma família, né? Isso é uma família de aplicações em X, né? Que são homeomorfismos sobre sua imagem, Okay. O delta n aqui é o simplexo padrão, né, de dimensão n, então nós vamos considerar uma coleção de imagens homeomorfas de X com as seguintes propriedades. Bom, primeiro o X é a união desses caras todos, das imagens desses simplexos. Quando a gente varia o n e varia o alfa também. Okay? O n é a dimensão do simplexo e alfa é a quantidade, é um índice que caracteriza o simplexo de dimensão n, né? O alfa pode ser infinito, etc. E a condição primeiro isso aqui, e a segunda condição é com respeito a quando duas imagens se intersectam. Então, se a gente pega a imagem do φn alfa delta n, intersecta o φm beta delta m, isso aqui é diferente de vazio, o que a gente quer é que a gente olha para φn alfa para menos 1 vezes composto com φ beta m, né? Para a imagem desse simplexo aqui, né, que é o delta m, a gente quer que seja uma face de delta n. Isso, então, é uma face uma face que nós vamos denotar por delta alfa beta de delta n. E põe analogamente, né, por simetria, aí a gente tem que a outra que φ m beta
por menos 1 φ alfa n de delta n, que é uma face que nós vamos denotar por delta beta alfa de delta m. Né? E além disso, a gente quer que essa aplicação, né, que a aplicação φ beta m a menos 1, φ alfa n de delta, que leva para a face de delta n aqui, alfa beta, e na face correspondente de coisa, isso aqui seja um homeomorfismo afim. Quer dizer, isso é uma aplicação que leva os vértices dessa face nos vértices da outra face e no interior da face ele é afim. Okay? Essa é uma aplicação afim. Então. Bom, então, aí no caso também se a família é finita, né? Se essa é uma triangulação finita, não tem nada mais a dizer, mas se for infinita, a gente acrescenta a condição análoga aqui que a gente tinha para CW complexo, que é f de x é fechado se somente se a interseção com cada simplexo, né, φ alfa n a menos 1 de f é fechado. Ou aberto, tanto faz. Né? Então a topologia é definida pela... Então isso aqui é uma estrutura simplicial e é um caso particular, né, dessa estrutura, onde o simplexo fechado delta n e a bola é a mesma coisa, né, e nós estamos colando, né, os bordos aí pelo... Então, nesse caso, o simplexo, o esqueleto de dimensão n é simplesmente a união dos φ alfa j de delta j com j menor ou igual que n. Né? Isso aqui dá uma estrutura, de CW complexo em X, né? Onde as aplicações aqui são exatamente, as funções características são exatamente essas funções φn alfa, que no caso especial aqui são homeomorfismos. O caso geral, a gente vê que ela é um homeomorfismo apenas no interior. O bordo pode colapsar, pode... Não? Okay? Nesse caso, de uma triangulação de uma estrutura simplética, de uma estrutura simplicial, a própria função característica já é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Né? Okay? Nós vamos discutir em aulas futuras, ou pelo menos dar uma indicação da prova de que toda variedade diferenciável tem uma estrutura simplicial. Desde que a variedade seja uma variedade de classe CR com R maior ou igual que 1. Isso nem sempre é verdade para variedades topológicas. Isso vale em dimensão pequena, mas não em geral. Mas para variedades diferenciáveis, toda variedade tem uma estrutura simplicial como essa. Okay? Bom, então antes de
discutir a homologia, a gente precisa de uma propriedade topológica dos CW complexo, que é a seguinte proposição. Se X é um CW complexo, e K, um subconjunto de X, é compacto, então K intersecta no máximo um número finito de células. Tá certo? Como eu disse, um CW complexo, o número de células de uma dada dimensão pode ser infinita e até mesmo o número de esqueletos, né? A dimensão dos esqueletos pode ir para infinito também. Então, é algo não finito, mas qualquer subconjunto compacto, mas a topologia, né, essa propriedade fundamental aqui, que define a topologia, implica que se a gente pega um conjunto compacto, esse conjunto intersecta apenas um número finito de células. Okay? Bom, a demonstração dessa proposição, que é uma proposição importante aqui sobre a topologia de um CW complexo, é por absurdo, né? Então, suponhamos por absurdo que exista um número finito de células PI alfa, tá? Cada uma dessas células contendo um ponto de K. Okay? Quer dizer, então vamos supor que existe uma infinidade de células onde cada uma delas contém um ponto de K. E vamos mostrar que isso é um absurdo. Ok? Então, para isso a gente observa o seguinte, como que se a gente define o I como sendo X menos a união dos XJ para J diferente de I, ok? Esse conjunto é aberto, né? Isso aqui é aberto. Por que isso? Porque a união do XJ para J diferente de I, isso aqui é fechado, né? Isso é um conjunto fechado porque a interseção desse conjunto com cada célula é um único ponto. Tá? Ela intersecta cada célula. Pô, isso aqui seria X e alfa, né? Bom, vou esquecer o alfa aqui, né? As células aqui tem dimensões variáveis, né? Okay? Tá. Pois então, esse conjunto aqui, ele intersecta cada célula, no máximo em um único ponto. Portanto, é um conjunto fechado. Em cada célula, portanto, ele é um conjunto fechado. Portanto, o complementar dele é um conjunto aberto. Okay? Esse é um conjunto aberto e pela união dos UIs, isso dá todo o X. Então, a gente tem uma cobertura aberta da OK, né? Isso contém o K. Tá certo? Porque cada UI, ele cobre todo o K, né? Exceto pelo ponto XI.
Mas se eu tomar a união deles todos, eu vou ter uma cobertura aberta de K. Mas essa cobertura, ela não tem mas não existe subcobertura finita. Tá certo? Quer dizer, se eu tirar um desses ruídos, eu deixo de cobrir um ponto. Tá? Ok? E com isso, isso é uma contradição. Logo, cada conjunto compacto intersecta apenas um número finito de pontos. Em particular, se a gente olha a imagem de uma bola aqui, né? A imagem dessa bola, ela intersecta, dessa bola fechada, é um compacto, ela intersecta apenas um número finito de células. Okay? Quer dizer, as células abertas aí são 2 a 2 disjuntas, né? A gente tem essa propriedade, mas a imagem da bola pode do fecho, né? do bordo, pode intersectar várias células, mas como a imagem do bordo é um compacto, ela intersecta apenas um número finito de células em xn-1. Isso é uma propriedade fundamental. A outra propriedade importante aí é que vai nos permitir usar aquele corolário do teorema da excisão que nós mostramos. Bom, isso aqui eu não vou usar mais. É a seguinte propriedade topológica também, que é proposição 2, né? O esqueleto de dimensão n-1, né? É um retrato por deformação de uma vizinhança dele em xn. Tá certo? Nós consideramos o esqueleto de dimensão n, que contém o esqueleto de dimensão n-1. Então a gente tem um aberto em xn aqui, né? E uma retração desse aberto em xn-1, que é uma homotópica identidade. Ok? Bom, isso para demonstração disso é imediata, porque a gente pode definir explicitamente o V, né, como sendo xn-1, né, união, né, para obter o xn aqui, eu tenho que acrescentar o xn-1 às células abertas. Tá certo? Então eu vou tirar fora apenas o centro da célula. Então eu vou pegar Pn-alfa menos, digamos, vou chamar de xn-alfa, onde o xn-alfa é o centro da célula. Quer dizer, o xn-alfa, digamos, xn-alfa é igual a φn-alfa de 0. Bom, isso é uma vizinhança de xn mais 1 em xn. Tá certo? E agora que eu tenho que definir uma retração, né, de V em xn-1, que seja homotópica a identidade de V. Bom, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou definir um ponto de V, o que é? Um ponto de V, ele... Bom, eu vou começar definindo PR de X
o de y igual a y se y pertence a xn menos 1, tá certo? Que eu quero uma retração. Caso contrário, esse ponto y, ele pertence a alguma célula aqui. Né? Então, se y não está em xn menos 1, ele está em uma célula, então eu vou definir. Então eu defino R, né, da imagem de x, né? Ok? Então esse y é a imagem de um x, mas que não está em zero. Né? É como sendo φn alfa de x sob módulo de x. Quer dizer, eu projeto o x radialmente na esfera e tomo a imagem. Ok? Então isso é obviamente uma retração e é evidente que é homotópica a identidade. Tá certo? Então esse par xn, xn menos 1, a gente pode... Então, corolário desse... O corolário disso é que o HK de xn menos 1 é isomorfo, né, a HK de xn módulo xn menos 1, né? Tilda, né? Porque a gente teria que acrescentar um ponto também, né? Okay. Tá. E, portanto, a gente tem a gente sabe exatamente a homologia disso aqui. Quanto é que dá essa homologia aí? Hein? Quer dizer, nós estamos pegando o xn e colapsando o esqueleto de dimensão n-1. Quer dizer, isso tudo se torna um ponto. Tá? Ok? O que dá isso aí? Ora, o que sobra são esferas, né? Nós estamos colapsando as bolas todas no bordo, no único ponto, a gente tem um buquê de esferas. Tá? Ok? Então, isso aqui é igual para Z, né? Z não, porque tem um buquê de um certo número de esferas, então isso aqui é o grupo livre gerado pelas células, né, de dimensão n, se k igual a n, e P0 se k diferente de n. Okay. Tá certo? Quer dizer, isso a gente viu na aula passada. Assim, que tem um buquê de esferas, né? Então o grupo de homologia em dimensão máxima é exatamente a soma, né? A soma, como é que chama? A soma direta, né, dos grupos de cada esfera e de cada esfera é o próprio anel. Então a gente tem então, o grupo gerado pelas... Ok? Ok. Então nós já estamos caminhando para entender a homologia do CW complexo. A gente já tem a homologia do par aqui, que a gente conhece bem. Agora a gente tem as sequências exatas que a gente mostrou aí.
Então, agora nós vamos usar sequências exatas para estudar a homologia do CW complexo. Então, agora nós vamos entrar para... então, a próxima proposição proposição 3, né? Vamos chamar. É o seguinte, novamente, X é um CW complexo. Então, nós temos as seguintes informações sobre a homologia. Primeiro, a homologia de dimensão K do esqueleto de dimensão N, isso é igual a 0 se K é maior que N. Certo? Quer dizer, se K é maior que N, o esqueleto de dimensão N tem a homologia zero. Para a parte B, nós vamos tomar agora K menor que N. Tá? Depois nós vamos ter que estudar. Então, e vamos considerar a inclusão, né, de Xn em X é inclusão. Okay. Então, a afirmação é que a aplicação induzida HK de X, se K é menor que N, né, isso aí é um isomorfismo. Tá certo? Então, a homologia para dimensões menores que K aqui, a homologia de X está inteiramente contida no esqueleto de dimensão N, para K menor que N. Tá? Quer dizer, essas aplicações aqui são todas isomorfismos. Ok? Tá certo? Então, a homologia em dimensão maior que N do Xn, a gente vai ser tudo zero, e para K menor que N, a gente tem isomorfismos. Né? Quer dizer, conhecer a homologia de Xn, a gente conhece a homologia de X. Ok? Bom, então vamos provar essa proposição. Isso é simplesmente sequências exatas, né? Então, quer dizer, nós vamos usar, evidentemente, essa sequência exata aqui. Por que isso? Porque você tem a sequência exata, né? Vamos pegar a sequência exata de homologia de um par. A gente tem que HK mais 1, né, de Xn menos 1. Né? A gente tem inclusão disso aqui, PHK de Xn, então aqui HK mais 1, aqui a gente tem o operador de bordo, né, em Xn menos 1, e aqui a gente tem inclusão PHK de Xn, e aqui a gente tem para inclusão PHK de Xn menos 1. Ok? Tá certo? Agora, a hipótese que K é maior que N, né, que é a hipótese aqui, né, isso aqui o que é? Isso é um buquê de esferas de dimensão N. Né? E aqui nós estamos com K maior que N. Idem aqui, né? Isso aqui é um buquê de esferas de dimensão N, e a gente está com K maior que N, K mais 1 é maior que N, né?
porque a homologia é não nula apenas em dimensão n. Então, esses caras são nulos. Okay? Então, esses dois caras são nulos. Com uma sequência P exata, a gente tem que isso aqui é um isomorfismo. Okay? Então, a gente tem que HK de xn é isomorfo HK de xn menos 1. Okay? Ora, mas aí eu posso continuar a brincadeira. Né? Isso aqui é isomorfo HK de xn menos 2, etc. Até isomorfo HK de x0. Ok? Ora, mas como K é maior que N, né, isso aqui é zero. Né? E, portanto, todos os grupos são zeros. Ok? Vocês veem que isso é uma proposição bastante simples, a prova, mas ela já é uma consequência, levando em consideração que toda variedade de dimensão n é um complexo celular, né? Ela é triangulável, né? um complexo simplicial de dimensão n, a gente vê que as homologias de qualquer variedade em dimensão maior que n é tudo zero. Né? Isso é algo que a gente não conseguiria provar diretamente de jeito nenhum. Não tem porquê que as homologia em dimensão maior de uma variedade se anular. Isso da definição não segue de jeito nenhum. Isso é uma consequência dessa proposição. Então, a parte B também a gente tem que usar uma sequência exata. Bom, vou botar isso aqui. Então, a parte B, né? A gente quer olhar para a inclusão, né? Então a gente pega a sequência exata, a seguinte sequência exata, nós vamos pegar K mais 1, né? De xn mais 2, xn mais 1, né? A gente, isso aqui espera aí, como é que é? Xn mais 1, xn. Aí o operador de bordo para pegar K de xn. Né? Isso aqui tem inclusão em a mesma coisa, né? Xn mais 1, né? Aí é a mesma sequência, né? Isso aqui tem uma inclusão. Isso aqui tem inclusão PHK de xn mais 1 xn. Né? Ok? E a hipótese nossa aqui é que K, né? K é menor que N, né? Ok? K é menor que N, isso aqui são esferas de dimensão N mais 1, isso aqui é zero, né? K menor que N, K mais 1 é menor que N mais 1. Né? Portanto, isso aqui também é igual a zero. Tá? Ok? Eu penso porque K mais 1 é menor que N mais 1. Isso aqui é um buquê de esferas de dimensão N mais 1. Ok?
E a única dimensão onde a homologia é não nula tem dimensão n. Ok? Bom, então a gente tem novamente que isso aqui é isomorfismo. Tá? Ok? Isso aqui é um isomorfismo, então a gente pode ir para frente, né? Então a gente tem que H de xn, né, é isomorfo a homologia em dimensão k de xn mais 1, que é isomorfo a dimensão k em xn mais 2, e aí vai a vida inteira para hk de xn mais m. Ok? Então todos esses grupos de homologia são isomorfos. Bom, se esse CW complexo for finito, né, então isso acaba no N, né, e o esqueleto de dimensão N é o próprio X, e aí está provado, né, que esse cara é isomorfo ao X. Tá ok? A aplicação de inclusão é o isomorfismo. Então a gente tem que considerar agora o caso, só falta provar o caso onde isso aí é infinito. Tá? Okay? Então a gente tem que provar, nesse caso, que estrela, a imagem de estrela é bijetiva e sobrejetiva. Ok? Tá? Então vamos pegar um ciclo, né, uma classe de homologia, um ciclo pertencente a HK de xn. Okay? E vamos imaginar agora que estrela de z igual a 0. A gente quer mostrar o quê? Que a classe de z é 0 também. Ora, mas isso aqui, né? Isso implica que z, né, é o bordo de B. Tá certo? Onde o B é uma cadeia, né? B pertence a SK de X. Tá certo? Por esse B, né? Esse B é uma soma de AI sigma I, né? Igual a 1 até K, né? Onde o sigma I é o que é? O sigma I é um simplexo de dimensão K, tomando valores em X. Ok? Pode, esse é um compacto. Né? O ΔK é um compacto, a imagem do simplexo é um compacto. Né? Esse compacto intersecta apenas um número finito de células. Ok? Ok? Portanto, a gente tem que B pertence a SK mais M. Se eu tomo um M suficientemente grande, o B pertence a SK mais PSK de X PN mais M. Okay? Então essa cadeia, então esse PCB é uma cadeia nesse esqueleto, né, de dimensão N mais M, e o Z é o bordo de B. Ok? O Z é igual ao bordo de B. Ok? Então isso mostra que a classe de Z é igual a 0 em Xn mais M. Mas acontece que isso aqui é isomorfo a Xn. Então isso implica pelo isomorfismo que o Z
igual a zero PHK de xn. Ok? Tá. Pô, então isso mostra que I estrela é bem-injetiva. A prova que I estrela é sobrejetiva é análoga, né? Quer dizer, a gente pega um ciclo agora. Agora a gente pega um ciclo em Z. Um ciclo em HK de X. A gente quer provar que tem um ciclo e tem uma classe de homologia em HK de Xn que vai nele, né? Mas esse ciclo, novamente, pelo mesmo argumento, ele é uma combinação linear de simplexo. Então, de fato, esse Z, né, é um ciclo, né, o bordo é zero, mas, de fato, ele pertence à cadeia de dimensão K de X n mais M, para M suficientemente grande. Ok? Portanto, a classe de Z é igual a π estrela da classe de Z tilde pertencente a Xn pelo isomorfismo aqui. Você tem um ciclo, tem um ciclo lá que vai nele. Porque essa aplicação, a inclusão daqui para cá é sobrejetiva. É um isomorfismo. Okay? Então a gente tem que... Ok? Bom, então agora nós vamos desenvolver, né, usando essas sequências exatas, um método de calcular a homologia de um CW complexo usando essa estrutura celular, né? Então, para isso, nós vamos mostrar que a homologia de um CW complexo é isomorfa a uma homologia de um outro complexo mais simples, que envolve só as células, né? Que é chamada homologia celular. Para isso, vamos olhar duas sequências para construir esse complexo, né? Nós vamos considerar as seguintes sequências exatas. Então, a gente tem o Hn mais 1, né, de Xn mais 1, Xn, aqui, Xn mais 1, Xn. Aqui a gente tem o operador de bordo, vou chamar de Dn mais 1, né, que leva no Hn de Xn. Né. Isso aqui a gente vai no Hn de Xn mais 1 pela inclusão, né, de Xn em Xn mais 1. Agora, isso aqui nós já vimos, né, pela proposição anterior, que isso aqui é isomorfo ao Hn de X. Né? Isso aqui, novamente pela inclusão, isso aqui vai e Hn de Xn mais 1 Xn. Okay? Isso aqui é zero. Porque é o Hn de um buquê de esferas de dimensão n mais 1. Ok? Então a gente tem uma sequência exata aqui. Bom, a gente tem outra sequência exata, né? Quando a gente... Aqui é Hn mais 1. Né? Então, se a gente pegar o Hn disso aqui,
né, de xn mais 1 xn. Né? Bom, agora isso aqui é zero, né, porque é aquele último ali, né, isso aqui é zero. Né? Então a gente tem novamente espera aí. Como é que é? HN, tem algo errado aqui nas minhas notas aqui. XN. Como é que é isso aqui? HN de xn mais 1 xn. Como é que vai isso aqui? xn mais 1. Tem algo errado aqui. Eu queria colocar aqui o HN de xn. Ah, não. Espera aí, aqui está errado. Então preciso de um zero aqui, né? Então vou colocar aqui para HN menos 1, né? Não, para HN de xn menos 1. Ok? Então isso aqui é zero, né? Que a gente provou aí, quer dizer, ok? Porque n é maior que n menos 1. Então, HN de xn menos 1 é igual a zero. Né? A gente tem uma inclusão em HN de xn. Ok? Então a gente tem aí, a gente continua a brincadeira aqui. Então, a gente tem uma inclusão aqui, PHN de xn menos 1. Né? Aí a gente tem um operador de bordo que vai no... Não. O operador de bordo, que eu quero chamar de delta n menos 1 aqui, que vai no HN menos 1 de xn menos 1. Ok? Quer dizer, a gente começou aqui com esse cara que a gente tinha provado que é zero, porque o n é maior que n menos 1. Né?
Então, a gente tem uma sequência exata, vou dizer isso aqui é inclusão de xn-1 em xn. Isso aqui é outra inclusão, né, do par xn vazio em xn e xn-1. E aqui o operador de bordo. Ok? É a mesma sequência exata de pares. Bom, então usando essas duas sequências, a gente tem o seguinte diagrama. Aí a gente tem o seguinte diagrama. A gente pode colocar aqui Hn mais 1 de xn mais 1 xn. Bom, esse cara a gente conhece, né? Porque eu vou definir um operador, isso aqui a ser definido aqui, que vai do Hn de xn a xn menos 1. Esse é o complexo de cadeia que eu quero definir. Isso aqui vai no Dn do Hn menos 1, né, de xn menos 1, xn menos 2 e assim por diante. Tá certo? Eu quero definir um complexo dessa maneira. Tá? Como é que eu vou definir esse complexo? Eu vou definir usando o seguinte diagrama. Eu tenho essas sequências exatas, né? Então, esse complexo aqui, esse cara aqui, eu tenho o operador de bordo, né? Dn mais 1, leva do Hn de xn. Então, Hn de xn, ok? Esse Hn de xn é a inclusão para o Hn de xn mais 1. Isso aí a gente provou, né, que isso aqui é simplesmente o Hn de x. Ok? E em seguida vai para zero. Ok? Certo? Então eu tenho essa sequência exata aqui. E tem outra sequência exata que é essa aqui. Né? Eu começo com 0, eu tenho esse Hn de x aqui, 0. Então aí tem o Jn, né? O Jn e tem o Jn e aí eu tenho o Dn menos 1. O Jn vem para cá, o Dn menos 1 vai dar o Hn menos 1 de xn menos 1. Né? E aqui a gente tem a inclusão, né? Que é o Jn menos 1. Né? Ok? Hein? Tá certo? Então esse Dn mais 1 é, por definição, essa composta aqui. E o Dn é analogamente essa composta aqui. Ok? Então, Dn mais 1 é igual a Jn composto com o operador Dn mais 1. E o Dn é igual a quê? O Dn é igual a Jn menos 1 composto com Dn menos 1. Ok? Isso por definição. Bom, então a gente quer mostrar que esses Dn é um complexo, né? Então eu tenho que calcular a composta de Dn com Dn mais 1. Ora, isso aqui, o que é? A pessoa escrever, né? Isso aqui é Jn menos 1, Dn menos 1, Jn
é JM, como é que é? Jn-1, Dn-1, Dn mais 1, né? Jn, Jn-1, Dn-1. Não, como é que é? É Jn, Dn mais 1. O outro é Jn-1, Dn-1. Então, Dn... Ah, não, eu comecei errado aqui, né? Então, primeiro a gente aplica Dn mais 1, Jn bordo de Dn mais 1. Agora aplico esse aqui, que é Jn menos 1, bordo de Dn menos 1. Ok? Tá? Simplesmente escrevi as duas, a composta. Agora, já nesse termo aqui do meio. Esse termo do meio é exatamente a composta desses caras aqui. Ora, mas essa sequência é exata. Então, a composta de dois elementos consecutivos de uma sequência exata é sempre nulo. Então, isso aqui é igual a zero. Portanto, essa composta aqui é igual a zero. Ok? Então, a gente tem um complexo de cadeia aqui embaixo. Esse é um complexo de cadeia onde cada grupo aqui é um grupo livre, né? Um grupo livre gerado pelas células de dimensão n. Ok? Então, se a gente tem um complexo de cadeia, a gente pode definir a homologia desse complexo. Tá? Então, homologia, então definição. Homologia de dimensão n de x, homologia celular é a homologia desse complexo de cadeia. Quer dizer, isso aqui é o pegar o núcleo de Dn para a imagem de Dn mais 1. Ok? Então, a homologia desse complexo é definido como a homologia celular do CW complexo X. Ok? Então, a gente tem um outro grupo de homologia do complexo. Então, é claro que o que a gente quer provar agora é o teorema, né? O teorema é que Hn CW de x é isomorfo, homologia simples, singular de x. Tá certo? Quer dizer, então a gente tem uma homologia muito mais simples. Vocês imaginam o x como uma variedade. Né? O x é uma variedade e a gente tem cada um desses grupos aqui é gerado por um número finito tem um número finito de geradores, portanto é um complexo muito mais simples. Né? Quer dizer, cada um desses grupos aqui são gerados pelas células de dimensão correspondente. Se a gente tem uma variedade compacta, né? Isso aí vai ser um número finito de células gerando cada um deles. Então, o grupo de cadeias é muito bem razoável. E o que a gente está provando é que a homologia correspondente é a homologia singular, que é o quociente cujo grupo de cadeias é imenso. Então, é uma simplificação
substancial aí da teoria quando a gente prova esse teorema. Ok? Então esse é o teorema que a gente quer provar agora. Bom, nós vamos deixar esse diagrama aqui, que a gente vai precisar dele, talvez essas sequências exatas também. Bom, então, novamente, a prova, nós vamos usar essas sequências exatas aí. Né? Nós vamos pegar essa sequência... pegar essa sequência exata aqui. Vamos considerar essa sequência exata, né? Então, essa sequência exata contém... contém o HN de x aqui, tá certo? Que é o que a gente quer calcular, né? Então a gente tem que a sequência exata, então, a demonstração, a sequência exata estrela, né, implica que o HN de x, que é o que a gente quer calcular, isso aqui é igual o HN de xn, né, dividido pela imagem de Dn mais 1. Esse HN de x pelo HN de x dividido pela imagem do Dn mais 1. Certo? Porque a sequência é exata aqui. Porque o núcleo dessa aplicação é exatamente a imagem disso. Então, se a gente passa o quociente pela imagem, tem o isomorfismo. Ok? Agora, por outro lado, temos dessa aplicação aqui, o Jn-1, não, por Jn-1, né, você tem um Jn, né, então analogamente o Jn-1 você tem um zero aqui, né, que é análogo a essa sequência exata aqui. Ok? Que a mesma sequência exata você trasladando um n aqui, né? Porque isso aqui é o HN de xn, o Jn vem para cá, e aí você tem Hn-1. Essa mesma sequência que vem até aqui, é essa que nós estamos colocando aqui. Apenas trasladando 1. Ok? Então, esse Jn-1, ele é injetivo, porque tem esse zero aqui. Então, a gente tem que... Jn-1 injetivo, né? Então, a gente pode comparar agora o núcleo dessa aplicação com o núcleo dessa. Okay? O que a gente pode dizer aqui? Que os núcleos são iguais, porque isso aqui é injetivo, quer dizer, isso aqui só vai no zero se esse cara aqui for no zero, porque esse aqui é injetivo. Okay? Então, injetivo implica que o núcleo de Dn é igual ao núcleo de Dn-1. Ok? Então, a gente tem mais essa informação aqui. Por outro lado, a gente tem a outra sequência exata, né?
que sequência exata é isso aí? Essa sequência aqui, né? Esse pedaço dessa sequência aqui. A gente tem HN de xn, vou reescrever a sequência aqui, HN de xn, aí a gente tem o JN, aqui em HN de xn menos 1, inclusão, né? E aí a gente tem o DN, que vai o HN menos 1 de xn menos 1. Pô, essa sequência também é exata, né? Então a gente tem que a imagem de JN é igual ao núcleo desse operador DN. Né? Não, pera aí. A imagem do JN. Pera aí. A imagem do JN. Hein? Ali não é DI no meio. Isso aqui é DN menos 1, não é? Hein? Não. Não, esse DN menos 1 na parte de trás devia ser DN. Esse aqui é DN, né? Porque aqui é DN mais 1, né? Isso aqui é DN, tá? Então, esse é DN. Não, tá certo. Quer dizer, a gente começou com... aqui a gente tem DN mais 1, então esse aqui é o DN. Bom, aqui não altera, né? DN mais 1. Continua a mesma coisa que é... Bom, então... Então, o kernel de DN, portanto, isso aqui é igual ao kernel desse DN aqui. Por outro lado, a gente tem, novamente, pela mesma razão que o JN-1 é injetivo, o JN é injetivo. E a gente tem que o JN, né, da imagem, como a sequência exata da imagem de DN mais 1, né, isso é igual à imagem de DN mais 1, né, porque peça composta tem exatamente o DN mais 1. Então, se eu olho a imagem disso, depois o JN, eu tenho exatamente a imagem disso, porque o JN é injetivo. Né? Bom, então agora a gente tem a prova, né? Porque o HN de xn, né, dividido pela imagem de DN mais 1, né? A gente já tinha concluído que isso aqui é o HN de x, né? Por outro lado, isso aqui é isomorfo, né? A imagem de JN dividido pela imagem de DN mais 1. Tá certo? Ora, mas a imagem de JN mais 1, a imagem de JN, né, é o kernel de DN. Então, o kernel de DN sobre a imagem de DN mais 1. Isso aqui é homologia, isso aqui é homologia celular em dimensão n de x. Okay? E aí é bem completo o teorema. Certo? Ok? Então a gente tem o isomorfismo entre esses dois grupos de homologia. Bom, então agora
o que a gente vai ter que fazer... Bom, então agora a gente pode substituir a homologia, homologia singular, né, pela homologia celular. E agora a gente tem que calcular essa homologia celular. Ok? Quer dizer, a gente tem que calcular a homologia dessa... Então, porque a gente tem que explicitar aqui, né, calcular esse operador dn aqui. Como é que a gente calcula o operador dn? Ora, esses grupos aqui são grupos livres gerados pelas células. Tá? Okay? São grupos livres, porque isso aqui é isomorfo a um buquê de esferas. Então, isso é um grupo livre gerado pelas células. Idem esse aqui. Tá? Então, o que a gente tem que encontrar é a imagem, saber calcular a imagem de cada gerador aqui, que vai ser uma combinação linear de geradores do outro lado. Então, o que a gente tem que calcular são os coeficientes aí. Okay? Então, a tarefa agora é calcular os coeficientes aí. Quer dizer, então a gente tem... Então, a gente tem que Hn de xn menos 1, né? Isso é gerado, né? É um grupo livre, né? O grupo livre gerado pelas Pn alfa. Okay. E, analogamente, o Hn-1, né? O Hn-1 de xn-1 e xn-2, né? É o grupo livre gerado n-1 beta, pelas células de dimensão. Ok? Porém, então a gente quer saber qual é a imagem do gerador aí. Okay? Então, o que a gente quer calcular é o seguinte coisa: a gente pega um gerador do primeiro grupo e a gente quer calcular o que acontece com a imagem desse cara aqui. Isso vai dar uma combinação linear de geradores do outro grupo. Né? Então, isso aqui a gente pode escrever soma em beta, né, de d alfa beta de n-1 beta. Né? Onde a soma é finita. Tá? Então, o problema agora é calcular essa cara aqui. Em termos de quê? Em termos da estrutura do espaço. A estrutura do espaço inclui não só as células, mas tem as aplicações as aplicações características. Ok? Bom, então na próxima aula nós vamos ver o seguinte, que amanhã, né? Nós vamos mostrar que esses
inteiros, né, de alfa beta são os graus de uma determinada aplicação. Né? Uma aplicação que está relacionada com φ alfa. Ok? Que aplicação seria essa? Bom, a gente olha para o φ, né, o φ alfa n, né, do bordo de Bn, né? O alfa aqui ó, é dessa célula, olhamos o bordo, olhamos a imagem dessa bordo, que é um subconjunto compacto de xn xn-1. Ok? Ok? Ora, essa imagem a gente sabe que encontra apenas um número finito de células, okay? Porque é um compacto. Né? Okay? Mas acontece que o espaço que a gente está considerando aqui é novamente um buquê de esferas. Isso aqui é a homologia de um buquê de esferas. Tá certo? Porque então a gente tem uma aplicação natural aí, que é o seguinte, de dBn. Primeiro a gente vai em xn-1, né? Por φ alfa n. Né? Como é que a gente faz isso? Quer dizer, a gente tem quer dizer, tem uma aplicação natural aqui que vai bom, vai primeiro em xn-1. Ó. Aí eu vou colapsar o xn-1 módulo o quê? Módulo xn menos beta Pn-1. Tá ok? O que a gente está fazendo? A gente está pegando o esqueleto de dimensão n-1, né, tirando fora essa célula e colapsando o complementar todo no único ponto. Né? Ok? Em particular, a única coisa que a gente não está colapsando é essa célula de dimensão n. Mas estamos colapsando o bordo dela num ponto. Né? Então, esse objeto aqui, esse espaço quociente é um Sn-1, né? que é o bordo, essencialmente o bordo de Pn-1 beta. Né? Ok? Ele está colapsando... Não, desculpa, é o Sn-1 que é N-1 beta dividido pelo bordo, né? Que está indo para o... Está colapsando a célula no... Ok? Ora, isso aqui é uma esfera também de dimensão N-1. Ok? Então, cada uma
dos betas para os quais essa aplicação aqui intersecta o beta, né, isso aqui vai me dar uma aplicação de uma esfera de dimensão n-1 numa esfera de dimensão n-1. E aí nós vamos provar na próxima aula que esse d alfa beta, isso aqui vamos chamar de Q beta, essa aplicação quociente, né? Okay? Então, nós vamos provar que o d alfa beta é igual ao grau topológico de Q beta composto com alfa n. Okay? Então, a gente tem exatamente quais são esses inteiros. A gente olha para aquelas células que intersectam a imagem do bordo dessa célula, e para cada um deles a gente olha para essa composta, a gente tem uma aplicação, e o grau topológico dessa aplicação nós vamos mostrar que é exatamente isso aqui. Ok? Então, essa é a fórmula que permite a gente calcular esse operador, né? E, consequentemente, o grupo de homologia. O caso especial onde essa decomposição é simplicial, por exemplo, aí os operadores, a aplicação no bordo percebe um homeomorfismo. E aí o grau vai ser 1 ou menos 1 só. Então a gente vai simplesmente contar os simplexos, né, com sinal aí para. Então aí no caso simplicial esse grau é mais ou menos 1. No caso geral a gente tem que calcular qual é o grau dessa aplicação, o grau topológico. Então é isso que nós vamos provar amanhã.